todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a gente possa ter mais um dia de estudo, né? Desejar um bom estudo para você que está em casa, nos acompanhando. Que Oxalá te abençoe e que essa luz maravilhosa possa também chegar e levar paz até você, a tua casa, onde você estiver agora. Que esteja conosco. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nós os agradecemos e nos colocamos na Tua presença. Pedimos também a presença do nosso amado irmão Bezerra, para que esteja conosco, médico dos pobres, benfeitor, doutrinador, grande professor. Esteja conosco nesta caminhada, com a sua comitiva do bem, todos os consoladores, benfeitores, amigos, irmãos, e nos ajude no caminho da evolução. Que assim seja. Vós sois o sal da terra. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás no céu. Que assim seja. Evangelho de hoje, do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Geralmente, nós costumamos ter conhecimento dessa citação, escrito assim: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Hoje, nós vamos nos debruçar no conhecimento desse sal da terra, né? Como assim, sal com terra, sal da terra? O que é isso, né? Que sal é esse? O que significa esse sal? O que é o sal? Todo mundo já fez uso do sal, né? Algumas pessoas, em determinado momento da vida, ou determinada idade, né? Não é nenhuma indireta, isso não é nada pessoal, né? Tem que até que maneirar no uso do sal, né? Reduzir o sal. Mas o que é o sal? O que é o sal, minha gente? O sal é um tempero? O sal é um tempero? Pela quinta vez. O sal é um tempero? Eu não acho. O sal dá, e ao mesmo tempo que é um sabor neutro, porque não tem sabor de erva nenhum, de tempero nenhum, ele é um sabor notável, porque dá para perceber quando fez uso dele e quando não fez, quando fez demais, ou quando fez pouco, ou nada fez, não é? Então o sal é um elemento que dá sabor. Podemos dizer assim?
Sal é um elemento da natureza, inclusive, né? Onde que é mesmo que tira o sal? Do mar. O elemento que dá sabor. Tem alguma palavra que vocês possam dizer que lembre sal? Tem alguma palavra que dizendo, eu lembro a palavra sal? Salgado? Mar? Será que sal tem alguma coisa a ver com salário? Sal. O sal, durante muito tempo, foi uma moeda de troca. Então ele era o pagamento, portanto ele era o salário. As pessoas eram pagas com punhados de sal, porque era muito difícil conseguir o sal. Quando os homens saíam em alto mar, demoravam muito tempo para voltar. Portanto, ele era uma coisa rara, quase que preciosa. E as pessoas eram pagas com sal, com determinadas quantias de sal. As igrejas tinham muito sal. Os sumos sacerdotes, os reis, os imperadores, tinham muito sal. E sal, portanto, sal era uma moeda de troca. Se você for ver da onde sai essa palavra salário, do pai sal, do pagamento. Interessante, né? O sal também, ele tem o poder. Sal tem poder. O sal, ele pode, como que é o charque, a carne seca, o que ele faz na carne? Conserva. Isso. Então ele tem o poder de conservar. Portanto, ele trabalha naquilo que é permanente. O sal também, quando não usado na medida certa, ele tem o poder de... Obviamente que é o salgar, mas ele tem o poder de destruição. Acha? Quem que vai comer isso? Olha o jeito que tá. É ou não é? Você põe na boca, na primeira mastigada, você já devolve, joga fora. Não dá para comer. É impossível comer isso. Portanto, o sal também, não usado na medida certa, ele pode destruir, né? Uma outra coisa que o sal pode fazer, e que os hebreus faziam muito, é confirmar. Ele pode firmar acordos. Então, todas as vezes que alguém queria... Nossa, gente, permanente. Todas as vezes que alguém queria perpetuar alguma coisa, nesse ritual era usado o sal, porque ele perpetua, ele solidifica, ele sedimenta, ele salga, e onde o sal salgou, quero ver você tirar dali, né? Então ele tem esse poder de permanente e de conservar. Até as múmias, todos os faraós que foram mumificados, naquele invólucro todo tem muito sal, que é para conservar, para perpetuar aquele corpo. E olha que interessante,
Todas as vezes que uma cidade era amaldiçoada, ou que ela era destruída, dizimada, que matava o seu povo todo, o rei mandava cobrir a cidade com sal, para que aquele lugar ficasse permanentemente, perpetuamente daquele jeito e nunca mais voltasse a ter vida, nunca mais voltasse a prosperar. Olha que maluco isso. Porque o sal tem o poder permanente, perpétuo. O sal, ele sela, sedimenta aquilo, e é como se aquilo se congelasse naquele estado, naquela situação, e pronto. Uma outra coisa interessante é, quando eu fiquei até encantado em saber, quando cai muita neve em Jerusalém, o que acontece? Eles têm uma porção de sal que já não tem mais utilidade, e esse sal é jogado em algumas ruas de Jerusalém para que esse sal possa destruir a neve. Em Jerusalém cai neve, cai neve. Olha que maluco. E aquilo fica feito lama. Por isso que o mestre fala, se o sal não tornar insonso, sem sabor, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado e pisado pelos homens. Que eram as ruas de Jerusalém, jogados os sacos de sal, e ali ele ia derretendo, né? Destruindo a neve. E Jesus passou muitas vezes sobre o sal. O sal também servia de acordos, porque antigamente falava-se do fio do bigode, né? Que os homens faziam acordos, combinavam as coisas no fio de bigode. Já ouviram falar isso? Né? Depois, assinatura, não é? A assinatura, aí tinha um papel lá, um contrato. Como que os judeus e os hebreus faziam esses acordos? Firmavam compromisso com os acordos. Cada judeu, cada hebreu, tinha com ele do lado um saquinho, uma bolsinha com sal. Olha que interessante. Cada um tinha uma bolsinha com sal, um bornalzinho com sal. Quando ia firmar um acordo, uma venda, uma compra, uma troca, alguma coisa que tinha que ter um acordo, imagine tudo isso substituindo um cartório, um tabelião nos dias de hoje. Uma escritura, uma compra e venda, sei lá, uma negociação de alto volume que precisa ser selado. Essas duas partes, né, ia na casa daquele que ia vender o negócio, então aquele que ia comprar ia até a casa daquele que ia vender o negócio, e eles nunca tratavam de coisas sérias de pé, eram sempre sentados, obrigatoriamente à mesa. E para tratar das coisas tinham que ter comida, uma refeição à mesa. Olha que interessante. Então, para preparar essa refeição, pegava-se uma carne, pegava uma vasilha, eu que estou vendendo, colocava um pouco do meu sal na vasilha, você que vai comprar, coloca um pouco do teu sal na vasilha, pega-se a carne, passa nesse sal, como se fosse temperando esse sal. Lembrei de uma costela deliciosa, que só o sal é suficiente. Se fizer, me chame, né? Passa nesse sal e aí leva para o preparo, para cozer, para assar, seja para o que for. O sal que sobra na vasilha, a gente reparte e devolve metade para mim e metade para você que está fechando o negócio comigo. Ou seja, não dá mais para saber qual é o meu sal, qual é o teu sal. Então está selado nesse sal o nosso acordo. Olha
que profundidade, né? Para a gente tentar entender o quão o sal faz parte da história da humanidade. Pai, o senhor é salista? O senhor é formado em sal? Não, não sou, viu, gente? É um breve resumo da profundidade do sal na vida da humanidade. Então, ali firmava esse compromisso. Eu tenho um pouco do teu sal aqui misturado, eu tenho meu sal misturado com o teu sal, e você tem o teu sal misturado com o meu sal, o qual não dá para se separar mais e saber qual sal é teu, qual sal é o meu. Portanto, esse acordo também é indissolúvel. Olha que maluco. Ele se torna indissolúvel. Não dá para desfazer mais. Você consegue pegar qual é o teu sal aqui, qual é o meu? Não, não consigo. Então esse acordo está selado, está sedimentado e é indissolúvel. Mas quando o mestre fala, vós sois o sal da terra, é preciso que nós entendamos. Bom, se o sal pode dar sabor, logo eu necessito dar sabor. Eu tenho sido sal na medida certa na vida das pessoas que convivem comigo, ou eu tenho sido o sal que destrói a vida das pessoas que convivem comigo? Essa é uma das reflexões que esse sal que nós somos precisa ser feita. Eu tenho dado sabor, eu tenho sido um sabor gostoso, permanente, perpétuo, ou eu tenho sido um sal de destruição? Esse sal de destruição, ele deve ser olhado pelas duas formas: destruição de forma negativa, e eu posso também ser um sal de destruição das coisas ruins. Olha que interessante. Você consegue ser luz e ser sal ao ponto de destruir as coisas ruins da vida, da tua vida, do teu caminho e do caminho das pessoas que te cercam? Olha que poder que nós temos quando nós somos comparados ao sal. Outra coisa, se o sal dá sabor, qual a medida certa? Fulano, você está me sufocando. Fulano, não estou te suportando mais. Fulano, a hora está chegando. Qual a medida certa desse sal? É ou não é prazeroso demais nós comermos uma comida em que o sal está na medida certa? É ou não é? Fala a verdade, gente. E quando você come uma comida, você fala, nossa, você deixou do jeitinho que eu gosto. Eu gosto assim, lá em casa eu faço assim. É ou não é? Não é prazeroso? O quão também é desagradável, você vai fazer uma visita, ou para um almoço, para um jantar, e o que a pessoa te serve está extremamente salgado. Como é desagradável, não é? Não consigo comer. Nossa, mas ela deveria ter tido bom senso. Quem que come isso? Não é? Então, assim, qual a medida que eu tenho sido na vida das pessoas? E qual a medida eu tenho permitido que sejam na minha vida? Porque se eu também sou sal, eu também vou colocar algumas limitações. Opa! Você pode salgar até aqui, fulaninho. Daqui para cá você não salga não, porque eu deixo você sal e viro pimenta. Né? Então, o sal, na verdade, ele é o ponto de equilíbrio. O sal
ele deve ser o nosso ponto de equilíbrio. Outra pergunta, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida. Ou seja, se a luz do mundo não pode ficar escondida, ninguém coloca uma lamparina, um lampião debaixo da cama, não é? Que ele fala da candeia, que é para iluminar. Ninguém coloca uma lamparina, um lampião debaixo da cama. Portanto, se o sal ficar insonso, como a gente fala, nossa, isso aqui está sendo comida de hospital, não é? Nós não falamos isso? Nossa, isso aqui está... Quem fez isso aqui? Ah, foi fulano. Nossa, está parecendo comida de hospital. Nossa, que coisa horrível. Ou senão, quando sai da internação, o que fala? Nossa, eu não aguentava mais comer aquela comida. Dificilmente você vai achar alguém que vai dizer, eu não sei como é a comida hoje, né? Mas eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Eu nunca ouvi ninguém falar, ai, como eu adoro a comida do hospital, né? Melhor que iFood. Nunca ouvi falar isso, né? Mas eu já ouvi dizer, nossa, isso aqui está parecendo comida de hospital? Reclamando. Hã? Tem que comparar os extremos. Estão dizendo aqui que eu forço. Tem que comparar os extremos mesmo. A vida é assim. De A a Z, de 8 a 80. Né? Então, se nós conseguirmos ser o sal da terra, se nós conseguirmos sermos luz do mundo, sei lá, se daí é o amigo gangorra, quando ele chega todo mundo levanta, ninguém fica, então você não está sendo luz. Vixe, olha quem chegou, nossa, pelo amor de Deus. Hã? Ai, se falar que eu estou aí, você não fala. Minha mãe falou que não está, né? Pobres criancinhas, né? Verdadeiras ao extremo. Minha mãe falou que não está, meu pai falou que não está. Meu pai mandou falar que saiu. Ah, você quer o João que está devendo para o meu pai? Ai, moleque, cala a boca. Né? Então, será que nós, nessa existência, nessa encarnação, nós estamos sabendo, na medida certa, ser sal na vida das pessoas? Outra pergunta, que sabor você acha que dá na vida das pessoas que convivem com você? Você acha que o teu sabor é insignificante? Você acha que o teu sabor é indiferente? Você acha que o sabor, as pessoas nem notam o seu sabor na vida delas? Ou você acha que você é o sal da vida de muita gente? Olha que reflexão interessante para a gente fazer no século XXI, no novo tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo. Esse sal, ele tem sido salpicado de maneira respeitosa na vida das pessoas? Tem alguém que tem abusado e tem salgado demais a tua vida e deixado a sua vida indigesta? Ah, tem. Tem. É uma lista, né? Ou não? Graças a Deus eu ainda estou conseguindo digerir muita coisa. Não me deu nenhuma úlcera espiritual, uma gastrite espiritual não me deu. Ainda estou digerindo muita coisa. Mas nós precisamos pensar nessas coisas. Então hoje nós vamos ritualizar o sal na nossa vida. Nós vamos ritualizar o sal na nossa vida. Que sal é esse? É o sal genuíno, como diz o pai Tobias. Que é um sal
in natura, é um sal retirado, direto, obviamente, do mar, com pouca, como que eu posso dizer? Com pouca manipulação, nada de química, nada de maquinários, nada. É um sal genuíno. É um sal que o pai Tobias me ensinou a trabalhar com ele, inclusive para fazer patuás, né? Então, esse sal, o que nós vamos ritualizar com esse sal de hoje? Se você tiver alguma coisa que você queira perpetuar, porque ela é boa na tua vida, que você queira colocar uma energia de eternidade, você vai mentalizar esse sal. Mentalizar com este sal. Se você quiser alguma coisa que você quer esfarelar e tirar do seu caminho, a mesma coisa. Você vai escrever no papelzinho, vai embrulhar vai embrulhar esse sal, essa pedra de sal no papelzinho, vai jogar numa água corrente, num jardim, em algum lugar. Então, o que eu quero de bom, eu vou guardar comigo. Se eu escrever algo que eu não quero mais e que está me fazendo mal, seja mágoa, sejam rancores, sejam tristezas, sejam situações, sejam enfermidades, seja o que for, escreveu, embrulhou, jogou. Vai embora. Vamos colocar o sal no seu poder de destruição, mas no sentido de exterminar aquela energia da nossa vida. Tá? Então eu gostaria de terminar esse evangelho de hoje falando dessa grandeza, que nós precisamos ser sal na medida certa. Se perceber que alguém está avançando, está salgando demais a sua vida, acenda o alerta, se posicione, determine. Não somos obrigados a engolir tudo, e nem todos. Tem situações que só são realizadas porque nós somos permissivos. Nós somos permissivos. E se você estiver passando qualquer situação que você já percebeu que chegou ao limite, ainda que você diga, mas eu não tenho forças, a pergunta é, por que você deixou chegar a este ponto? E não se tornou o sal na medida certa para agir na hora certa. Entende isso? Então que nós possamos ter essa consciência, né? Vós sois o sal da terra. Ou seja, mais uma vez, o mestre entrega para cada um de nós o nosso livre-arbítrio, né? Você quer ser o sal? Quase que eu falo o sal que adoça, olha isso. Você quer ser o sal que salga na medida certa? Você quer ser um sal de destruição? Você quer ser um sal que sela, que cumpre compromisso, acordos, né? Então que nós tenhamos consciência que sal é esse. E por que sal? Porque o sal, na história da humanidade, ele é um elemento fundamental. Tudo aquilo que não tem sal, né? Obviamente as comidas salgadas, ela tende a ficar sem graça. Uma vida sem sal, sem sabor, ela tende a ficar insonsa, cinza, sem motivação. Não tem dias que a gente fala, nossa, hoje eu estou sem sal, sem açúcar. Não tem dia que a gente fala? Sem graça, sem beleza, sem encantamento, né? Sem encantamento. É quando o nosso sal está muito baixo, né? Fica uma comida ou uma vida realmente sem sabor, né? Que assim seja. Como que nós vamos proceder?
como que nós vamos proceder? Vamos lá. O sal que vai ser consagrado já está aqui, né? É um sal diferente. Não adianta eu mostrar porque eu dizia aqui há pouco, a vasilha é branca, o sal é branco, mas é um sal bem grosso, vocês vão perceber que é um sal diferente, vindo direitinho do mar, não passou por refinação, por refinadora nenhuma, tá? Esse é o sal. Então, esse sal você pode guardar com você, é claro que você vai envolver em alguma coisa, vai carregá-lo como proteção, como defesa. Esse sal, você pode escrever o que você tem que escrever no papelzinho, envolver esse sal. Se for coisa negativa que você não quer mais, jogue isso fora. E esse sal pode ficar com você, caso seja algo bom, ou algum acordo ou compromisso que você queira selar com você mesmo, inclusive. Com o alto, com a espiritualidade e com você. Né? Tudo em paz? Espero que vocês tenham entendido a dimensão desse ritual, que parece ser simples, mas não é, pelo poder que essas pedras sagradas carregam em si, né? Mesmo porque um dos elementos, que é a água, né? Ele também é fruto da água, né? Então a água lava, a água purifica, e o sal vem retirar todas essas coisas negativas, vamos dizer assim. Desejar que vocês tenham em mente o que é a entrega, do que foi entregue, né? Que foi desfeito, do que foi despachado. Eu vou despachar nas águas, né? Entregou, está entregue. Não queira mais. Tá? Vai embora. E na hora que alguma coisa que vocês pediram, vocês perceberem que está saindo do caminho, agradeça, sem dó, sem piedade. Ali até, que eu falo, é livramento até, né? Tem coisas que é livramento, né? Vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, pelo aprendizado de hoje, que possamos ser sal na medida certa, na vida das pessoas que caminham conosco, que convivem conosco, que possamos dar sabor a todos aqueles que nos rodeiam, e que nosso amado irmão Bezerra, com a sua comitiva do bem e da caridade sempre presente, possa retornar às suas moradas espirituais, suas terras, as suas dimensões, deixando sobre nós toda a paz e toda a luz. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Oxalá abençoe. Para você que nos acompanhou, esteve conosco, sinta-se abençoado também. Que Oxalá te abençoe. Que assim seja.